Você tem a sua Bíblia, por favor, vamos abrir no Salmo 46. Eu vou falar a respeito de 1 ou 2 versículos, mas é um salmo tão curtinho que eu quero ler todo. Isso, tem que falar mais baixinho. Nós vamos ler o salmo todo. Salmo 46. Ele diz assim, olha, irmãos: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Versículo 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, ou aquietai-vos, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida e será mencionada com muito amor. Abençoe a vida de cada família aqui representada, a vida deste homem, dessa mulher, dos jovens, a moça, o rapaz, as crianças, que nós sejamos grandemente abençoados pelo poder da tua palavra. Nós oramos e pedimos a tua bênção, hoje e sempre. Amém. E todos digam amém, irmãos. Por favor, queiram sentar-se. Glória a Deus. Eu me lembro que não faz muito tempo, vocês têm, está ótimo, né? Melhorou, né, Lê? Eu quero colocar a culpa em mim, mas não sou eu não, né? Eu me lembro que há muito pouco tempo nós lemos um testemunho aqui, de uma família que havia se mudado para Camboriú, Santa Catarina. O testemunho está aqui de volta. Vamos ver o que Deus está fazendo? Deus, Ele move as águas, não move, irmãos? Nós não cantamos aquela canção, quanto tempo esperei, chegou a minha vez, hoje é o meu dia, o meu milagre chegou, mais ou menos isso? Olha aqui, olha o que diz, paz seja convosco. Quero dar testemunho de bênção alcançada. Meu esposo Claude trabalhou no Senai por 17 anos e foi dispensado em setembro de 2016. Nosso chão saiu dos pés. Neste mesmo mês, o meu sogro faleceu e roubaram o meu carro. Às vezes, irmãos, parece que vem tudo junto. Você já percebeu, né? Foi um ano muito difícil, mas continuamos a trabalhar. Eu fazendo costura e decoração de mesa posta. Ela faz isso como ninguém. E o Claude, meu marido, foi ser corretor de imobiliária do irmão dele. Claude deu cursos no NR10, na Hyundai, pela FUMEP, Universidade de Engenharia de Piracicaba. Ele fez Uber também. Enfim, nos viramos. Em agosto de 2020, o irmão dele abriu uma empresa de energia solar em Balneário Camboriú. Meu marido foi chamado pelo irmão para dar cursos. Fomos morar em Santa Catarina, de novembro a fevereiro. Olha a importância da gente saber que existe tempo na vida da gente. Não é porque existem algumas mudanças que aquelas mudanças serão para sempre. Nós temos que entender que o tempo, ele faz parte da nossa vida. De novembro a fevereiro de 2021. Semana passada,
meu esposo recebeu uma ligação do Senai, olha só, para assumir uma vaga de professor na cidade de Rafard. Assim que lê, irmãos? Rafard. Nós nem acreditamos, pois era tudo o que queríamos, ver o meu marido voltar para o Senai. Olha só. Estamos de volta a Piracicaba desde domingo retrasado. Sejam bem-vindos, meus queridos. Voltamos com honra, pois quem tem um Pai poderoso, um Deus de milagres, não fica sem ser atendido. Foram muitas orações e campanhas de quartas-feiras do milagre. Olha que bonito. Assistimos os cultos pela internet, lá em Santa Catarina, sempre orando. Pode passar o tempo que for, se você acreditar e querer de coração, Deus te dá. No meio de toda essa pandemia, onde tivemos o Covid lá no estado, passamos, confiamos e oramos, Deus nos honrou. Porém, toda honra e toda glória para o único Deus e verdadeiro. Se é milagre, tem a ver com o meu Deus. Amém? O meu nome é Iracilda, Deus os abençoe. Ela não está aqui não, né, tia Cris? Não está. A Iracilda pediu para a pastora Cristiane passar o testemunho, então eles já estão de volta, daqui a pouco vão estar aqui conosco, e a igreja que acredita em milagres, vamos aplaudir a presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é um prazer muito grande estarmos juntos na presença de Deus e falarmos das coisas do seu reino. E nós esperamos que todos vocês estejam bem na presença de Deus. E nesta noite, a palavra que eu tenho no meu coração e no meu espírito é esta: fiquem quietos, ou aquietai-vos, ou parem de lutar. Às vezes, irmãos, nós somos treinados, somos levados à prova, passamos por vales, e não queremos entender que é Deus nos pondo à prova. Não queremos admitir que o Senhor também nos permite andarmos por caminhos difíceis. Porque achamos que Deus, por ser bom, por ser misericordioso, Ele só tem sombra, sapatos largos no pé e água fresca. Só que não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha educando. Deus, Ele trabalha, às vezes, muitas vezes até nos repreendendo. Mas não como um Deus carrasco. Não como um Deus injusto ou vingativo. Não. Nós, seres humanos, nós homens, muitas vezes, irmãos, queremos que as coisas sejam do nosso jeito. E ai, se alguém se atrever a dizer que o nosso jeito está errado, a gente fala assim, ó, eu não concordo. Não, irmãos, nós somos uma igreja. Uma igreja ela é constituída de homens e mulheres pensantes, pessoas inteligentes, pessoas racionais. Nós somos pessoas que estudamos, nós somos pessoas que temos vontade própria. Mas quando nós nos achegamos ao Senhor, quando nós vamos indo para a presença de Deus, eu falei isso aqui semana passada, quando nós entramos, eu vou falar desse templo, porque nós estamos aqui agora, e você que está em casa também. Quando nós entramos dessa porta para dentro, ninguém é maior e ninguém é menor, ninguém é mais especial ou menos especial, nós somos todos iguais. O reino de Deus, ele faz isso, ele nos nivela. Aqui na presença de Deus, irmãos, não importa se você já concluiu o seu estudo, o seu curso básico, se você é universitário, se você é superdotado, isso tudo é muito importante. Mas diante de Deus, quando Ele nos olha, Ele trata conosco na nossa individualidade. Nós, seres humanos, olhamos para o povo, olhamos um para o outro e vemos que aparentemente está tudo bem. Porém, irmãos, a palavra de Deus, ela diz assim, ó, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. O pastor falou isso agora há pouco aqui, que a chuva veio, e a chuva não veio só para os bons, veio para os maus também. A chuva não veio só na casa dos justos, ela veio também, ela caiu no telhado, na terra do injusto, porque Deus é assim. Não importa o que façamos, o amor dEle, a bondade dEle, a misericórdia de Deus, ela é, irmãos, a causa da gente não ser consumido. Eu não sei qual é o seu sobrenome,
Eu conheço alguns sobrenomes. Porém, irmãos, nós seres humanos, valorizamos muito isso. Nós valorizamos classe social. Nós valorizamos muito a aparência. Nós valorizamos os carros e coisas que as pessoas têm. Isso é coisa do humano, não é minha, não é sua, é nossa. Porém, Deus, Ele não atenta para isso. Deus, Ele não está olhando para a nossa aparência. Ele está atento à intenção e o propósito que há no nosso coração. E eu te pergunto nesta noite, qual tem sido a motivação do seu coração? Como serva de Deus, irmãos, como esposa, como mulher, primeiro, como mulher, como serva de Deus, como esposa, como esposa de pastor, como mãe de filhos, avó. Eu tenho me preocupado muito com isso, porque o reino de Deus, ele é assim. Você colhe aquilo que você semeia. E eu quero perguntar para você, você já parou e se perguntou o que é que nós temos semeado? A gente tem que prestar muita atenção, porque se é o poder da palavra, ela é poderosa e nós sabemos que ela é, não adianta nós falarmos para os outros o que as pessoas querem ouvir. Nós temos que ter o nosso encontro pessoal com Jesus. Nós temos que nos achegar a Deus, como diz a palavra. Nós temos que nos aproximar do trono da graça, enquanto há tempo para encontrarmos misericórdia. Irmãos, a misericórdia do Senhor. Eu estava vendo o Adriano aqui no altar hoje, Adriano. Eu até comentei de você lá em casa, Natália, com todo respeito. Eu até comentei com o pastor de você. Vocês passaram por momentos difíceis, de muita incerteza. E domingo o seu semblante era um, hoje o seu semblante já é outro. Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus fortalecendo a mente e o coração da gente. Todos nós somos tentados ou levados a passar por alguns vales. Mas não pensa que quando o Senhor te levar a passar pelo vale, Ele vai te largar lá. Não. Se Ele te levar no vale, Ele vai estar com você no vale. E quando você estiver passando pelo vale, você entra de uma forma, nós entramos de uma forma, mas quando a gente sai do outro lado, nós não somos mais o mesmo. Porque a presença de Deus, a palavra de Deus, ela renova a nossa mente, irmãos. Ela renova os nossos pensamentos. Você já pensou se eu tivesse servindo a Deus com o pensamento que eu tinha quando eu tinha 12 anos? Não, a gente vai amadurecendo. Quando a gente é criança, a gente tem pensamento de criança. Criança só pensa, olha só essa princesa, ela está toda vestida, toda produzida. Eu estava sentada aqui, sabe o que ela veio? Ela não me falou nada. Ela veio, me deu um toquinho e eu tipo assim... Você está vendo? Ela quis mostrar para mim que a saia dela e o laço e a sandália estava tudo lindo. Você acha que na casa dela falaram pouco se ela estava linda? Então, dentro da nossa casa, nós somos fonte de bênção, irmãos. O que a gente disser é o que é. Homens e mulheres que estão aqui, no dia da nossa prova, no dia da nossa adversidade, Satanás, ele é expert. Ele é estrategista, ele quer botar na nossa boca palavras negativas, palavras ruins, para amanhã, no dia mau, ele usar aquele poder da nossa palavra como munição contra nós. Irmãos, vigie, fale menos, fecha a tua boca, vigie seus pensamentos. Se você tem hábito só de reclamar, irmãos, como é hábito, como reclamar é hábito. Como é mais fácil a gente reclamar do que a gente louvar. Eu vejo, nós fazemos aqui jejum, todo ano a gente faz de 3 a 4 jejuns pesados durante o ano. Irmãos, vamos fazer um jejum. Vamos fazer um jejum de, no lugar da nossa reclamação, colocar louvor. Irmão, não vai ser fácil. Porque a gente reclama inconscientemente. Ai, como eu estou cansado. Ai, não estou aguentando mais. Se essa situação não mudar, não vai dar para mim. Ai, meu Deus, não estou aguentando mais. Ai, meu Deus. Irmãos, a gente não fica assim, ó. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, a gente não pode buscar ao Senhor
Não convém que a gente busque o Senhor só na hora da nossa necessidade. Não convém que a gente busque ao Senhor somente quando as portas se fecharem. Um conselho de mãe nesta noite: busquemos ao Senhor para aquietarmos o nosso coração. Nós estamos vivendo, nós temos pastores aqui, irmãos, que estudam psicologia, que faz análise. Eles dizem que eles estão sabendo melhor que eu sobre isso, que o mal do século é a ansiedade. Como que eu me curo de ansiedade? Eu vou me dopar de remédio? Eu preciso de tratamento? Existem casos que precisam de tratamento. Mas sabe qual é o melhor remédio para a vida de um homem? Sabe qual é o melhor remédio para a vida de uma mulher? É quando ele tomar uma decisão de se aquietar e de se fechar. A Bíblia fala muito sobre entrar dentro de um lugar e fechar a porta e orar em secreto. Mas eu não vou dizer nem orar, eu digo aquietar, eu digo se acalmar, prestar atenção na respiração. Nós respiramos automaticamente como nós piscamos, nós não prestamos atenção nisso. Mas quando veio esse maldito vírus que é a Covid, e ele pega a respiração de uma pessoa, a pessoa precisa de um mecanismo, de um vento, para dar força para aquela pessoa respirar firme. Não é isso, irmãos? Não deixe o dia mau ensinar você a respirar. Vamos aprender a respirar enquanto os ventos estão sendo favoráveis para nós. Respira. Enche o pulmão e solta. Diz que se você fizer isso 3, 4, 5 vezes por dia, sua saúde será outra. Mas como que eu sei disso? Vivendo isso. A pressa não atrai a bondade de Deus. A ansiedade não atrai a bondade de Deus. Durante um tempo, eu contei aqui para os irmãos, durante alguns anos do nosso ministério, Deus me deu o privilégio de trabalhar com bazar, roupas usadas. E nós fazíamos, durante um ano, nós fazíamos 3, 4 vezes no ano. E o nosso bazar era um show. O nosso bazar era um sucesso. Nós tínhamos toda uma equipe de pessoas que cuidavam, que zelavam. E teve um ano, que eu não sou boa de data, mas teve um ano que eu estava precisando de uma palavra. Eu estava precisando de uma resposta. E sabe, irmãos, quando nós precisamos de resposta, a gente pensa assim: eu vou na igreja, o Senhor vai falar comigo. Deus faz isso? Fala. Porque toda vez que a palavra for falada, toda vez que a palavra de Deus for lançada, ela nunca vai voltar para Deus vazia, sem antes fazer o que ela foi designada. Então, nesta noite, eu não sei como está a sua mente, o seu coração, mas o Senhor está dizendo a nós: acalmem, aquietem, eu ainda sou Deus. Eu estou no controle de tudo isso. O salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Só que a gente não declara isso nas águas calmas. A gente não declara isso quando tudo está ao nosso favor. Sabe quando que a gente declara que Deus é justo e presente? Quando as portas começam a se fechar. E você percebe que não vai faltar nada. E você percebe que o suprimento vai vir. É como ir no deserto. É como ir no deserto e saber: eu vou para o deserto, eu vou morrer no deserto. Quando o Senhor te levar no deserto, não vai faltar o que comer e o que beber. Você acredita nisso? Sabe o que o Evangelho fala, Eliel? Que quando o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto, o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto por 40 dias e noites. Ele teve fome, ele teve sede. E quando ele sai de lá, irmãos, olha só. E quando ele sai de lá, Satanás vem todo ardiloso e fala assim: se você realmente é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus poderia ter mandado as pedras se transformarem em pães? Lógico que poderia. Porque eu e você já estamos descobrindo, nós cantamos isso profeticamente, que para Deus nada é impossível. O impossível é nosso, a limitação ela é nossa,
Mas o sobrenatural, ela é do Senhor na nossa vida. E nós estamos na noite do milagre. Aquilo que você pensa assim, não tem mais o que fazer. O Senhor está dizendo assim, eu sou Deus na sua vida. E eu quero me revelar a você. Eu vou mostrar para você que eu estou no comando de tudo isso. Irmãos, naquele período de vender roupa, era o término do bazar. E eu pedi para Deus na manhã, eu disse, precisava tanto que o Senhor falasse comigo. Use alguém para falar comigo. Talvez você já tenha pedido para alguém falar com você. E quando Deus faz isso, é maravilhoso. E eu cheguei lá no bazar, uma irmã que morava do lado, ela é de uma outra denominação ali, ela disse, irmã Lourdes, nordestina. Oi, irmã Lourdes. Falei, oi, irmã, o Senhor tem uma palavra para a senhora. Irmãos, o meu coração parecia que ia sair de dentro do peito, de tanto bater. Porque eu falei, Deus ouviu o meu pedido. Ele ouviu o meu clamor e Ele vai falar comigo. E ela passou o dia, ela não veio. Você tem noção da espera? Irmãos, quando você tiver que esperar, não pensa que o Senhor te abandonou. Ele está dizendo assim, eu estou forjando em você. Eu estou criando em você uma resistência para que lá na frente você fale assim, valeu a pena esperar. Porque não é o mesmo salmista que diz assim, ó, eu fui moço e agora eu sou velho e eu nunca vi um justo desamparado. É a palavra. Como é que nós vamos testemunhar? Como é que nós vamos falar? Como é que nós vamos mencionar para os outros o poder libertador, transformador de Jesus, se a gente não experimentar desse renovo na nossa mente e em nossos corações? Naquele fim de tarde, irmãos, era noite já, nós tínhamos guardado as coisas, eu estava pegando as coisas para ir embora. Ela veio e disse, enrolou para me falar, não vou enrolar porque o tempo não dá. E ela me demorou, o Senhor está mandando dizer, o Senhor está mandando dizer. Eu falei, irmã, fala logo o que o Senhor está mandando dizer. Porque quando você tem pressa, quando você tem ansiedade, você não tem paciência para esperar. Disse, fala, irmã. E ela demorou uns minutos e disse assim, ó, irmã Lourdes, o Senhor falou comigo de manhã assim, ó, vai lá e diga para minha serva, para ela ficar quieta. Eu achei que aquela irmã estava de complô comigo. Falei, e o que mais? Só isso que ele falou. Como assim? A senhora me falou de manhã que o Senhor me deu uma palavra e a senhora vem falar comigo e o Senhor mandou eu ficar quieta. Fica com Deus, irmãos. Eu nem vi ela embora. Esses dias eu passei na cidade e eu vi ela de longe. Ela me viu. Irmãos, eu cheguei em casa desanimada. Triste. E cheguei em casa e fui fazer um café para o pastor, para nós. Quando eu falei com o pastor, eu falei, Deus falou comigo hoje. Falou, Lourdes. E eu falei, você não acredita o que ele falou? Ele falou o quê? Eu falei, não, eu te dou alguma coisa se você adivinhar o que ele me falou. Por acaso ele mandou você ficar quieta? Eu falei, mandou. Irmãos, quando a gente pede algo para Deus, a gente pensa que só a gente está percebendo que está faltando alguma coisa. Os que estão ao nosso redor, estão vendo que não está tudo bem. Está vendo que está faltando alguma coisa. Mas a gente quer a solução da mão do humano. A gente quer a resposta lógica, racional. E quando o Senhor diz assim, ó, versículo 10, parem de lutar. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Quem é Deus, irmãos? Quem é Deus se não é Jesus, que esteve, como o pastor pregou domingo agora que passou, o mesmo Jesus que entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro, é o mesmo, Ele é Deus, o mesmo que esteve na tenda de Abraão, falando com Abraão, dizendo para ele, Abraão, eu vou te dar um filho, e do seu filho você vai ser pai de multidões. Tem coisas que o Senhor promete para nós, tem promessas que vêm de Deus para nós, que não faz sentido, não tem lógica, mas eu quero dizer nesta noite, se nesta palavra você guardar isso no seu coração, reino de Deus, reino espiritual, não é lógica, irmãos, lógica é matemática. O que não faz sentido é o sobrenatural de Deus. O Senhor quer
agir na minha e na sua vida. Durante os melhores anos da minha vida, eu falei sobre uma mulher viúva. Eu falei de uma viúva que os credores queriam levar os seus meninos para pagar a dívida que ela tinha. Mas não pense, irmãos, que eu acordei um dia e eu li esse texto e aquele texto cresceu aos meus olhos. Não. No melhor período da minha mocidade, mulher casada, mãe de filhos, o Senhor nos levou a precisar de alguns milagres. E os milagres, irmãos, eles não vêm numa caixinha. Os milagres não é você olhar para o céu e você vai ver pacotes caindo. Os milagres, eles chegam na minha e na sua casa, na medida de fé, dos passos de fé que a gente dá. Você não pode dar passos que não caibam nas suas pernas. É como você estar diante de uma escada e você querer subir 5 degraus de uma vez só. Ou você vai se machucar, ou você vai ter algumas surpresas. Mas se você for cuidadosamente zeloso, você vai estar diante de uma escada, você vai subir degrau por degrau, você vai chegar ao seu destino, e você vai falar assim: valeu a pena eu ter paciência. Irmãos, tenha paciência. Paciência é fruto do Espírito. Irmãos, tenha bom ânimo, porque o ânimo é algo que gera entusiasmo. Não vamos viver a nossa vida preso ao medo. Medo de fracassar, medo de perder o emprego, medo de ficar doente. Neste mesmo altar, não faz tempo, irmãos, olha o que eu disse. Esses dias mesmo, o Espírito de Deus me trouxe à memória e me levou diante do Senhor e pedi misericórdia. Eu estava falando sobre entrega, falando sobre renúncia. Eu disse: irmãos, e se tiver que morrer, a gente morre. Eu falei isso aqui no altar. Mas quando eu falei isso, no meu espírito pesou. Mas eu fui para casa, passou-se alguns meses. Nós nos deparamos diante de um vale de morte. E eu tive que dizer para Deus: Senhor, eu peço perdão se eu achei que porventura seria fácil. Quando a gente é menino, quando a gente é jovem, a gente fala as coisas porque a gente estuda, porque a gente conhece, porque a gente supõe que sabe tudo. Mas sabe quem é que sabe todas as coisas, irmãos? É o Senhor. O Senhor Deus é o que sabe todas as coisas. A palavra de Deus diz assim, que aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para aperfeiçoá-la. Todos nós que estamos aqui, nós não nascemos prontos. Nós nascemos como essas crianças, olha, que estão sendo ensinados, educados dentro da casa do Senhor. Mas a gente não vai ser criança para sempre. A gente está crescendo. E quando a gente cresce, irmãos, as responsabilidades elas vêm. E quando as responsabilidades batem na nossa porta, nós temos que saber quem nós somos em Deus. Nós temos que saber a quem nós servimos, a quem nós adoramos. Porque de tempo em tempo, no reino de Deus, irmãos, no reino do Evangelho, existem 2 reinos. Existem o reino de luz e o reino das trevas. E Satanás, ele não age, irmãos, ele não age com a verdade. Ele é o pai da mentira. Lembre-se sempre disso. Quando você perceber algum motim de mentira, fuja. Fuja disso, porque Satanás, ele é o pai da mentira. E quem se submete à mentira de Satanás é filho dele. E nesta noite eu estou pregando para os filhos de Deus. Eu estou pregando para que se quebre cadeias na nossa vida. Que portas do inferno fechem na nossa vida. Que porta de discórdia, de descontentamento, de murmuração saia da nossa vida. E que venha diante de nós um espírito
do Senhor, o espírito voluntarioso, o espírito de bondade, de misericórdia. Deus, Ele age pela fé, Ele ensina a gente a acreditar no sobrenatural, Ele ensina a gente a olhar para a diversidade. Lembra quando eu estava falando agora da viúva? Irmãos, quando eu aprendi da viúva, nós passamos por uma prova, e eu precisei crer em milagres, e Deus deu o milagre. Mas o milagre não veio assim a hora que eu pedi, demorou um tempo, mas o tempo que nós esperamos, foi forjado em nós uma fortaleza. Deixa Deus forjar em você, homem, um espírito forte, um espírito valente. Deixa, mulher, o Espírito de Deus firmar o seu coração. Deixa o Espírito de Deus te levantar, para você acreditar que Ele é Deus, e que Ele pode todas as coisas. Irmãos, lembra quando Pedro estava em alto mar, e ele estava com medo da tempestade, e Jesus não tinha ido com eles, e quando Jesus vai, eles começam a gritar, porque era altas horas da noite, da madrugada, e eles veem alguém andando sobre as águas. Meu Deus, eles veem alguém andando sobre as águas, eles pensam é um fantasma. Já não bastava a gente estar morrendo afogado aqui, nesta noite, ainda vem um fantasma para nos atormentar. Jesus olha, Jesus ouve a reclamação e o desespero do coração daquele homem, e diz assim: venha cá. Ele diz: Senhor, mas se és tu, manda que eu vá sobre as águas. Jesus, ele fala assim: se és tu, Senhor, que vem vindo, permita que eu vá ao teu encontro. E ele sai do barco, onde o vento estava levando eles de um lado para o outro, e ele sai, ele vai em direção de Jesus. Ele vai indo, ele nem percebeu, ele estava andando sobre as águas. Você sabia que isso está acontecendo com a gente? Muitos de nós estamos andando sobre as águas, nós estamos andando no sobrenatural, mas ninguém está vendo, não tem holofotes em cima da gente. É lá na nossa casa, é no nosso dia a dia, que nós estamos pedindo para o Senhor: me dê ânimo para levantar, me dê força para trabalhar, não deixa eu desanimar, não deixa eu sucumbir, não deixa os pensamentos desse mundo me destruir. Toma-me pela minha mão, Senhor, e me ajuda. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andava firmemente sobre as águas. Ele só começou a afundar quando ele se apavorou, e ele olhou para as águas, ele disse: eu vou morrer. Aí o Senhor vai lá e o toma e o segura, e eles vão seguramente até o barco. O Evangelho de Jesus, irmãos, não são frases feitas, elaboradas. O Evangelho de Jesus é palavra libertadora, é palavra de vida, é palavra que faz com que um homem como você trabalhe. Você trabalha no correio ainda? Trabalha? Você luta o dia inteiro ainda na rua, não? Você já parou para pensar? Um homem do seu nível, que trabalha de um lado para o outro, chegar em casa, tomar um banho e pôr essa farda e vir para a igreja ser servo de Deus, diácono. Você sabe o que é isso, meu irmão? Isso é milagre, é milagre. A igreja é milagre. Nós somos o milagre de Deus. Mariana, nós somos o milagre de Deus. Olha os meninos na câmera, olha os meninos no som, olha os meninos cuidando do som, olha o nosso diaconato, olha a nossa recepção, olha a membresia. Irmãos, existem dias que você pensa: não vai dar. O Espírito de Deus diz assim: não esqueça, sou eu que cuido de vocês, eu sou com vocês. Parem de lutar as guerras que vocês não foram chamados para lutar. Deixa eu pelejar a peleja. Antes de eu passar a palavra para o pastor, ai, meu pai, o que é isso? Você sabe melhor que eu. É para Josafá que o seu anjo vem e diz assim: tenha um bom ânimo, tenha coragem. Com eles estavam diante de uma grande guerra. O Senhor vai lá e fala assim:
Com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço forte do Senhor. Esse é o nosso Deus. Pastor Célia e pastor Antônio Carlos, quantos anos vocês sabem disso? E por que vocês continuam aos pés do Senhor? Porque vocês acreditaram que o braço forte do Senhor está com vocês. Aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoá-la. Vamos parar. A palavra está com o pastor. Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.